Então tá, pessoal, beleza? Mais uma aulinha do nosso canal aí começando, tá? A gente ficou um tempinho aí sem gravar vídeo, mas agora a gente tá retornando, tá? E hoje é um videozinho bem rapidinho, tá? A gente vai estudar aqui, ó, demografia, tá? Só lembrando que demografia é um assunto aí muito cobrado, muito recorrente nos vestibulares inteiros do Brasil, principalmente Enem, muito cobrado em concursos públicos também, beleza? E dentro de demografia nós vamos estudar aqui, ó, a taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil aqui pertencente à área da demografia, beleza? Professor, o que é taxa de mortalidade infantil? Então vamos lá, ó. O que é a taxa de mortalidade infantil? Número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Então vamos lá, para simplificar. O que é a taxa de mortalidade infantil? Taxa de mortalidade infantil, pessoal, é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas no período de um ano. Isso é a taxa de mortalidade infantil. Mas, professor, é normal crianças morrerem? Não, não é normal. Por isso que existe essa taxa de mortalidade infantil. Mas, professor, se não é normal crianças morrerem, o que causa a morte dessas crianças? Quais são os fatores? Tá bem aqui, ó. Fatores que promovem a mortalidade infantil são desnutrição. A desnutrição infantil é um dos elementos aí que mais faz a taxa de mortalidade infantil ser alta, tá? A falta de saneamento básico, falta de água tratada, falta de esgoto tratado também aumenta muito essa taxa de mortalidade infantil, tá? A falta de educação, a falta de informação também contribui para essa taxa de mortalidade infantil ser alta, beleza? Então, pessoal, olha só. A gente já aprendeu o que é taxa de mortalidade infantil e a gente já viu quais são os fatores que promovem aí essa mortalidade infantil, o que faz a mortalidade infantil ser alta, certo? Então, dentro disso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, pessoal, países de primeiro mundo, as taxas são baixas. Por quê? Porque são países que investem em saúde, são países que investem, ó, em saneamento básico e são países que investem, ó, em educação e informação, certo? Então, países de primeiro mundo como Suécia, Suíça, Noruega, Japão, essas taxas de mortalidade infantil, elas são baixíssimas. Ah, professor, não morrem crianças nesses lugares? Morrem, mas a proporção é muito pequena, certo? É quase zero, beleza? Professor, países subdesenvolvidos, as taxas elas são o quê? Elas são altíssimas. Por quê? Porque países subdesenvolvidos não investem em saneamento básico, não investem em educação, não investem em informação. A desnutrição infantil ela é alta. Então, países subdesenvolvidos, principalmente ali, os países da África subsaariana, essas crianças aqui, essa taxa de mortalidade infantil é muito alta, chegando até 100 crianças dentro de 1.000 crianças nascidas no período de um ano morrendo, certo? Então, países desenvolvidos, as taxas são baixas. Países subdesenvolvidos, as taxas são altíssimas. Como eu falei aqui com vocês aqui, países ali da África subsaariana tem uma taxa altíssima, chegando a 100 crianças a cada 1.000 nascidas em um ano, certo? Professor, a gente já sabe o que é taxa de mortalidade infantil, a gente já sabe os fatores que causam a mortalidade infantil, e a gente aprendeu que países desenvolvidos as taxas são baixas, países de subdesenvolvidos as taxas são altas. Só que isso, pessoal, está ligado a uma coisa chamada IDH. O que é IDH, pessoal? Índice de Desenvolvimento Humano. Agora a gente vai tocar num assunto que muitos governantes eles não gostam. Por quê? Índice de Desenvolvimento Humano. Quando um país, estado ou município tem uma taxa de mortalidade infantil alta, isso significa o quê? Que esse país, estado ou município não está investindo em saúde, saneamento básico, educação e informação. Então, muitos políticos, muitos governantes, eles não gostam dessa taxa de mortalidade infantil. Por quê? Porque ela expõe a realidade daquele país, daquele estado, daquela região, daquele município, enfim. Então, mortalidade infantil é um assunto que muitos políticos não gostam muito de tratar. Beleza? Então, ó, taxa de mortalidade infantil está ligada aqui ao IDH, certo? Taxa de mortalidade infantil, pessoal, é um dos índices mais importantes aqui do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Beleza? A aulinha de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!